Existem 3 tipos de estímulos parentais e a gente fala 4. É o autoritário, o permissivo, a educação positiva e o negligente. Então, qual que é o papo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre estilos parentais. Você sabe qual que é o seu estilo parental? Você sabe qual que é a sua forma de agir no dia a dia com seu filho? O que são os estilos parentais? Existem 3 tipos de estilos parentais e a gente fala 4. É o autoritário, o permissivo, a educação positiva e o negligente, tá? Então eu vou falar um pouquinho para você sobre eles. O que seria o estilo autoritário? O estilo autoritário é aquele que o pai ele dá ordem o tempo inteiro, mas sem liberdade nenhuma. A criança não tem liberdade nenhuma para fazer nada, tá? Então a criança só recebe ordem o tempo inteiro. É um pai punitivo, é um pai que castiga, é um pai que grita, é um pai que tem aquela famosa frase assim: enquanto você morar debaixo do meu teto, você obedece às minhas regras. Quem manda aqui sou eu, tá? Então esse é um pai autoritário. E quando a criança ela tá o tempo inteiro sendo punida, com medo do adulto, né? Com medo se ela fizer uma coisa legal, ela ganha uma recompensa. Se ela não fizer uma coisa legal, ela é castigada. Então esse é muito o modelo autoritário. E aí eu vou mostrar pra vocês o que gera na criança, que é o estresse tóxico, que é essa criança ficar o tempo inteiro com cortisol no corpo, que é o hormônio do estresse. Mesmo em momentos de tranquilidade, que a criança não está sendo punida, castigada, ela tá com estresse no corpo dela, porque ela acostumou com esse modelo, porque ela tem tanto medo que ela tá o tempo inteiro com o corpinho cheio de cortisol, tá? O outro modelo é o modelo permissivo. O que seria isso? É aquele, já é diferente, né? Já é o contrário do autoritarismo, é aquele que dá liberdade sem ordem. Não tem ordem nenhuma. A criança é livre, ela pode fazer o que ela quiser. Então o tempo inteiro a criança faz o que ela quer, ela que manda na casa, ela manda nos pais, ela chora um pouquinho mais alto, o pai cede. Esses pais, geralmente, eles têm medo de frustrar a criança. Então eles atendem a tudo que a criança quer, a tudo que a criança pede. Mas qual que é o reflexo disso na vida da criança, né? A criança, ela fica muito insegura. Ela se torna um adolescente, um adulto inseguro, ou um adolescente que acha que o mundo tem que servir ele, que todo mundo tem que fazer tudo que ele quiser, porque ele foi acostumado dessa forma. É uma criança, vira uma pessoa que não realiza as coisas porque tem medo, ou porque acha que nunca vai dar conta, porque sempre teve alguém para fazer por ela. Então, cria-se um padrão ansioso, de uma pessoa ansiosa, dependente o tempo inteiro de outras, tá? Então, o modelo permissivo também não é bom, porque a criança precisa de limites, né? E nesse modelo não tem limite nenhum. Quem é permissivo tem medo dos efeitos do autoritarismo. E quem é autoritário tem medo dos efeitos da permissividade. Então, o que seria esse caminho do meio? O caminho do meio, gente, é a educação positiva, né? O que seria isso? Como que é a educação positiva? A educação positiva, ela é dar limite com gentileza, dar limite com firmeza, né? Nela existe um respeito mútuo, tá? Existe ordem com liberdade, dentro do que a criança pode ser livre, entende? Porque quem dá segurança, quem é a autoridade somos nós, os pais. Isso eu quero deixar muito claro, que nós somos sim a autoridade, tá? Nós somos sim o limite, a segurança. Mas existe um respeito mútuo. A criança, ela pode colaborar, ela pode participar, ela participa dos combinados da casa, ela ajuda a fazer as regras. Não é simplesmente imposto para a criança é chamada para colaboração. A gente chama a criança para colaborar. A criança faz parte da casa, ela faz parte do todo, entende? Ela não se sente excluída. Não é quem manda aqui sou eu. A casa é nossa. Então todo mundo aqui colabora, todo mundo aqui tem uma tarefa, todo mundo ajuda de alguma forma, todo mundo tem direito a dar sua opinião, mesmo que a opinião do seu filho não seja o que você pensa, o que você acredita, mas ele tem direito de falar, ele tem direito de ser ouvido. Então na educação positiva a gente ouve, a gente faz uma escutativa, é muito importante a gente ouvir o que os nossos filhos têm a dizer, né? Quem não gosta de se sentir ouvido?
né? Então a gente precisa parar para ouvir o que as crianças estão falando. E ouvir, gente, escutar não significa concordar com o que elas vão dizer ou com o que elas estão fazendo. Significa a gente mostrar que a gente está olhando para elas, que a gente enxerga elas, que elas são aceitas, que elas são importantes e que elas têm vez, que elas têm voz também. Então a educação positiva, ela traz esse caminho do meio entre o autoritarismo e a permissividade. E o que seria uma educação negligente? Negligente, pessoal, é o que deixa a criança fazer tudo, não tá nem aí. Fica no celular o dia inteiro, não tem ordem, não tem limite. É uma mistura, assim. É um pai que não olha pra criança, ou um pai que tá o tempo inteiro na tela e terceiriza o celular, o tablet, pra ser a babá da criança. Então aquela criança é ótima enquanto tá com o celular e tudo. Não dá trabalho nenhum. É um pai que não para pra ouvir, não para pra ficar com a criança. Porque no modelo autoritário, o pai dá ordem, ele quer o respeito, né? Só que ele tá agindo da maneira errada. Ele tá tentando conquistar esse respeito através do medo. E medo e respeito são duas coisas diferentes, né? Então a gente, na educação positiva, a gente traz a criança a respeitar a gente. Mas não porque ela tem medo da gente, mas porque ela vê na gente uma pessoa que se importa com ela. Ela vê na gente alguém que ela pode contar, sabe? Você passa a ser uma pessoa que a criança pode, se ela acontecer alguma coisa com ela, ela sabe que ela pode contar com você. Não significa que você vai concordar, que você não vai achar ruim, né, a atitude dela, o que ela fez. Mas ela tem confiança de trazer os problemas dela pra você. Ela tem confiança de contar pra você um ocorrido. Que se ela tiver medo de você, você nunca vai ficar sabendo. Então, na educação positiva, a gente traz a criança para perto da gente. A gente aproxima elas agora, para quando elas virarem adolescentes, para quando elas virarem adultas, elas terem vontade de voltar. Elas terem vontade de ficar com a gente. Ao invés da gente fazer uma desconexão, a gente vai fazendo uma conexão através da escutativa, através do respeito mútuo, através do limite com firmeza, através das regras e dos combinados em que eles têm participação no que for possível. E é isso. Então esses são os 3 modelos de estilos parentais, os 4, né? Mas eu gosto muito de falar 3 porque o negligente eu nem considero muito. Mas tem gente que considera e gosta de falar, então eu tô falando aqui para vocês saberem que existe também. Então eu quero que vocês pensem aí qual é o seu estilo parental.